ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte. Precisa enviar os eventos de SST no E-Social, precisa fazer PGR, precisa fazer LTCAT, precisa fazer LIP, precisa fazer PCMSO. Vem comigo, vou te responder essas perguntas nesse vídeo. E-Social a todo vapor aí, e a gente precisa entender o que cada empresa é obrigada ou não a fazer. Então vamos hoje, nesse vídeo, focar nas microempresas e nas empresas de pequeno porte, ME e EPP. Esse vai ser o foco do nosso vídeo aqui para falar sobre elas. Vamos então, seguir a linha de raciocínio, lá do vídeo da MEI, A gente já fez o vídeo da MEI, da microempresa, dos microempreendedores individuais. Agora a gente está no ME e no EPP, e no EPP vamos seguir a mesma linha, do mais fácil para o mais difícil, beleza? Então vamos começar pelo E-Social. E-Social, precisa ME e EPP enviar os eventos de SST se essas empresas possuem empregados? Sim! Todas as empresas que possuem empregados no Brasil, que são lá, tem empregado, caracterizado como empregado, que está registrado, que segue a CLT, precisa sim enviar todos os eventos de SST dentro do E-Social. Se acontecer um acidente do trabalho, precisa enviar o 2210. Se fizer um aso de missionar ou demissionar, ou mudança de risco, ou retorno ao trabalho, ou periódico, sim, precisa enviar o S2220 ao E-Social. E se tiver riscos, agentes nocivos, eu preciso enviar o 2240. Ah, Medeiros, mas não, aqui não tem nenhum risco físico, químico e biológico. Beleza, você faz o quê? Se envia a ausência dos riscos, conforme o decreto 3048, a ausência dos riscos físicos, químicos e biológicos. Você envia essa informação dentro do S2240, beleza? Então a gente resolveu aqui o problema do E-Social aqui, entendendo o que a gente precisa. Então vamos um pouquinho mais para frente aqui, E o PGR, a microempresa, a empresa de pequeno porte, precisa fazer o PGR? Bem, se ela tem risco físico, químico e biológico, não tem choro nem mágoa, tem que fazer. Se a ME, se a EPP é grau de risco 2 ou 3, não tem choro nem mágoa, tem que fazer toda a parte documental. O que são as exceções? As exceções são o seguinte, que surgiu um novo documento, que é o LPPP, é o Levantamento Preliminar de Perigos. Se no Levantamento Preliminar de Perigos eu não identificar os riscos físicos, químicos, biológicos, o que o legislador está falando? Que eu não vou precisar fazer esse meu PGR, mas eu preciso fazer o LPP. E o LPP ele faz parte da metodologia do PGR. Então, na minha opinião, não tem como fugir de fazer um PGR, porque você vai ter que fazer um levantamento preliminar de perigos. Para quê? Para dizer que não tem risco, e aí você estar ausente de fazer o PGR. Então, eu já faria tudo já de uma vez, já faria já o PGR e deixaria ele pronto. Mas é uma opção, cada empresa precisa analisar. O importante é você entender o que o legislador ele disse. E ele falou sobre isso, que se eu fizer o levantamento preliminar de perigos, maravilha, eu estou isento de fazer o meu PGR, tá bom? E se não tiver o ergonômico ainda, que também vai estar previsto lá na LPP, levantamento preliminar de perigos, eu vou levantar a parte ergonômica, e aí eu tenho que fazer o quê? Uma análise ergonômica preliminar para dizer que não tem risco ergonômico, para eu poder estar isento de fazer o PCMSO. Agora a dúvida é, qual tipo de atividade que não tem risco ergonômico, Então, essa é uma outra dificuldade que você vai ter que assinar e escrever, não tem risco ergonômico aqui nesse tipo de ambiente. É você que lembra lá, não pode mentir. Se você escrever alguma coisa que não condiz com a verdade, você pode ser processado, isso é crime, você pode ser preso, inclusive. Então tem que ficar antenado com o que a gente vai escrever aí para depois, não colocar o nosso registro profissional em perigo aí, de ser contestado, por um outro profissional, por uma auditoria, por uma fiscalização, por um juiz, e aí você vai se explicar como, Então é importante ficar antenado nesse aspecto, beleza?
E aí a gente continua aprofundando. Laudo de insalubridade e periculosidade, precisa fazer para uma ME e para uma EPP? Bem, se eu quero saber se o trabalhador tem direito ao adicional ou não, não tem outra forma a não ser fazendo o laudo. A minha análise é que sim, tem que fazer o laudo de insalubridade e de periculosidade. Como é que vai lançar as rúbricas desses adicionais se eu não tenho laudo, né? Então eu preciso do laudo, tanto para dizer que é ou que não é insalubre, beleza? E o LTCAT, Medeiros, precisa fazer o LTCAT? Bem, novamente, né, a Instrução Normativa 128 do INSS, né, que é a mais atual até esse momento, ela fala de algumas exceções onde talvez a gente não precise fazer o LTCAT. E ela fala sobre o quê? Se eu faço o LPP e digo que não tem riscos físicos, químicos e biológicos, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a DIR, a Declaração de Inexistência de Risco. E isso pode ser base para me isentar de fazer o LTCAT. Mas eu preciso disso tudo muito bem documentado, senão vai ter problema lá na frente. Eu sei que alguns talvez possam não concordar com o que eu estou falando, porque a instrução normativa ela não é superior à lei, né? Mas na minha análise aqui, com todas as pessoas que eu converso, a instrução normativa ela é justamente para orientar os auditores, os fiscais, quem está executando a legislação. E o INSS, né, quem escreveu a IN, né, as pessoas que escreveram ela, são justamente pessoas, algumas delas eu conheço, inclusive, são pessoas que operam tudo que acontece ali dentro. Então, eu entendo que sim, temos que seguir o que está na IN para não ter depois um problema jurídico, um problema que até que reverter a situação vai ser difícil, beleza? Então eu vou compartilhar aqui algumas informações só para desencargo de consciência, para ficar claro que a gente está conversando aqui, né? Olha ali, falando das ME e das EPP, ó. Então, se a ME e a EPP, grau de risco 1 e 2, tá, pessoal? Se for 3 e 4, não tem choro nem mágoa, tem que fazer PGR, tem que fazer PCMSO, tem que fazer toda a documentação, tá bom? Mas se for um e 2, ele foi lá, fez a sua DIR, né? E diz que não está exposto aos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, não precisa fazer o PCMSO, beleza? E o LTCAT precisa, ó, se for uma microempresa, ou se for uma empresa de pequeno porte e ter feito a DIR, segundo a instrução normativa, não precisaria fazer o LTCAT, tá? Coisa que eu acho que vai ser um pouco mais difícil acontecer isso daqui, mas pode ser que aconteça ainda, tá bom? E aqui a própria IN 128 está falando que a DIR pode ser a base para a gente enviar o evento 2240 de ausência de risco. Maravilha? E aqui eu acho super difícil acontecer isso. Na verdade, eu acho quase impossível, né? Quando que eu posso, não preciso fazer o LTCAT? No caso aqui, ó, todas as empresas, quando o inventário de risco do PGR foi constatada a inexistência de riscos físicos, químico, biológico previsto no anexo 4. Pessoal, ninguém faz PGR analisando esse anexo 4 da Previdência Social. A gente faz PGR baseado na NR1, né, que usa da NR9, usa a NR17. É lá que a gente olha para fazer PGR. Tem muitos riscos que eu coloco lá no PGR que não estão previstos no anexo da Previdência. As metodologias, algumas metodologias são diferentes quando eu faço PGR e quando eu estou fazendo um laudo, um LTCAT. Então esse item para mim aqui eu acho muito difícil, né? E outra coisa, para eu usar essa documentação aqui do PGR, precisa obrigatoriamente que tenha sido feito por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho. Por quê? Por causa que o LTCAT ele tem vários itens, né? Quando eu faço um PGR, né? Eu sigo um programa, eu sigo normas de higiene. O meu foco aqui é segurança, é prevenção, né? Quando eu vou fazer um LTCAT, a ideia é que seja conclusivo. Lá nessa IN 128, inclusive, fala o que precisa ter obrigatoriamente dentro do LTCAT. Então, o meu PGR precisaria ser conclusivo, precisaria falar, não tem direito à aposentadoria especial, tem direito à aposentadoria especial, coisa que não é comum a gente fazer dentro do PGR. Mas pode ser que tenha alguns casos, tá bom? E o legislador falou que aqui, nesses casos,
Beleza, então, né? Você levou em consideração a legislação previdenciária e disse que não tem direito à aposentadoria especial dentro do PGR e assinado por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Aí sim eu poderia usar esse PGR para fazer o quê? Para não fazer o LTCAT para informar ausência de risco no S2240. Não me parece fazer muito sentido esse raciocínio, mas possa ser que alguns usem esse artifício, esse recurso jurídico estabelecido pela IN 128, beleza? Então, ó, atenção, coisa importante, tá? Isso vai tanto lá para o vídeo do MEI que eu fiz, quanto aqui para esse vídeo de EPP e ME. A dispensa prevista nessa norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração de PGR ou do PCMSO, né? E não afasta a obrigação de cumprimento por parte das EMEI, ME e EPP das demais NRs, das demais normas. Então é o seguinte, não precisa fazer PCMSO, mas tem que fazer ASO. Eu não preciso fazer PGE, mas tem que fazer ficha de EPI, tem que entregar os EPIs, tem que fazer treinamento, tem que ter gerenciamento dos riscos ocupacionais, tem que ter ordem de serviço, tem que ter procedimento de investigação de acidentes, tem que ter plano de ação e emergência. Então precisa desses outros itens, tá? Não é porque eu estou desobrigado a fazer um documento que eu não tenho que fazer toda uma sistemática aí para cuidar dos meus trabalhadores, tá bom? Então isso precisa tá claro para todos nós. Maravilha? Pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha aqui, deixa seu comentário aqui embaixo se você quer outros vídeos como esse, tá achando legal e tudo mais, né? E se você quer aprofundar os seus conhecimentos dentro do dia social, se você quer ganhar mais, se você quer faturar mais, se você quer realmente entender o que é esse mundo da SST dentro do E-Social, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever no meu curso. Ele é um curso 100% online, você tem acesso imediato durante um ano, 30 horas aí de conhecimento, de informação, para você realmente se aprofundar e ficar um expert nessa área de SST aí. Então, você quer ir para um outro nível, vem comigo, vamos junto, que tem muita coisa para a gente aprender. Abraço, tchau, tchau.